Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Adriele Teodoro, jornalista da revista Campo e Negócios, e hoje vamos falar sobre as telas de sombreamento Rachel e ráfia de solo. Os nossos convidados de hoje é o Altair Zotti, ele é agrônomo e diretor de marketing e vendas na Agrocultivo. Além dele, teremos também o Renan Lima, ele é consultor técnico de vendas da Agrocultivo também. Pessoal, enquanto os dois entrem aí para participar da nossa live, eu vou lembrar vocês que no final da live a gente vai estar sorteando, tá? Uma assinatura de 3 meses da revista Campo e Negócios Hortifruti. Então, você que está aí ligadinho conosco, participe, mande perguntas, que no final da live teremos o sorteio, tá bom? Vou só esperar o Altair e o Renan entrar para a gente fazer a nossa live. Só um instante. Lembrando também, pessoal, quem tiver dúvidas sobre o tema, pode mandar perguntas aí no nosso chat, tá? Todo mundo tá aqui, os meninos vão entrar agora para responder todas as suas dúvidas. Só esperando o pessoal entrar, tá? Entrou, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim. Olá, tudo bom? Boa noite. Coisa boa. Tudo bem? Tudo bem. Tá dando para ouvir bem? Tá sim, e vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Boa noite Maravilha. a todos que estão aí. É muito bom estar de volta aqui para falar um pouquinho sobre novas tecnologias, novos produtos, né? Verdade. Então, vamos começar a nossa live. Eu queria que vocês falassem. Primeiro se apresentem, né? Que eu falei já um pouquinho de vocês no início. Falei que o Altair e o Renan estariam aqui conosco, mas eu queria que vocês falassem do trabalho de vocês na Agrocultivo e sobre também os produtos que a Agrocultivo tem para oferecer aos produtores de hoje. Tá. Bom, a Agrocultivo é uma empresa que atua no mercado de hortifrutiflores, né? A gente tem 30 anos de experiência nesse segmento. Estamos hoje sediados na cidade de Taubaté e Olambra, e nós atendemos o Brasil todo com a nossa linha de produtos, né? Com as nossas linhas. Hoje a Agrocultivo trabalha no comércio e importação de produtos voltados para o cultivo protegido, e dentro da nossa linha de produtos a gente tem várias empresas que nós trabalhamos de importação e também produtos das indústrias nacionais, né? Trabalhamos com as linhas de plásticos e telas nacionais e importadas, e trabalhamos a linha de ráfias de solo, né? Trabalhamos com acessórios para condução e tutoramento de hortaliças. Trabalhamos com a linha de medidores de alta precisão para fazer monitoramento de curva de absorção de nutrientes em hortaliças e flores. E também trabalhamos com a linha de Gran Cover, né, que é a linha de ráfias de solo, onde a gente vai mostrar um pouco aqui. Trabalhamos com linha de irrigação e temos as linhas de fertilizantes. Trabalhamos com várias empresas de fertilizantes foliares e fertilizantes solúveis em água, né? E agora a gente está inovando e vamos começar a trabalhar com a linha de biológicos também, né? Que é um novo momento aí na agricultura brasileira. A gente está se especializando na linha de produtos de controle biológico, né? Bacilos, né? Para Que legal. melhorar a estrutura de solo e de planta, né? Lembrando também que a próxima edição da revista Grãos, a matéria de capa será sobre biológicos, que é um assunto que está em alta hoje em dia, né? Hoje é o segmento que mais está crescendo aí nessa linha, né? As empresas muito em tecnologia, em pesquisa, né? E estão atuando fortemente, né? Essa linha do biológico é uma linha que existe já trabalho nesse segmento há 20 anos, mas você vê como o Brasil acompanha o que acontece no mundo, né? E quem começou há 20 anos atrás está muito na frente, né? Como a gente, né? A gente
é muito focado no segmento de cultivo protegido. Então, o que eu vou falar, o que a gente vai falar hoje aqui, eu comecei a trabalhar, eu acho que o Renan estava nascendo, entendeu? O Renan tem 25 anos, quando eu comecei a falar de telas e de microclima, o Renan estava começando. Então, o desafio nosso é dar continuidade nesse trabalho e nunca parar, porque o cultivo protegido é um desafio, né, para o Brasil muito grande, né? Tem muito que ser feito, né? Existe muita oportunidade e o que a gente precisa é cada vez se unir, os produtores se unirem cada vez mais para a gente conseguir fazer a agricultura do cultivo protegido cada vez ser mais tecnificada, que esse é o desafio nosso, né? Em capacitar, em visitar, em trazer novas tecnologias e estar presente com nossos clientes no campo, né? Hoje não está muito fácil, mas com esses problemas que o mundo todo está enfrentando aí da pandemia, a gente tem que se reinventar, né? Porque a transformação digital é uma realidade, né? A gente tem que É verdade. comunicar tudo isso com os nossos clientes, ou via WhatsApp, ou via conferências, ou visitas muito bem planejadas, com o máximo de segurança, né? Com certeza. Uhum. Proteção, isso né? mesmo. Todo mundo vivendo aí uma loucura nova nesse mundo, né? E como, né? Mas e assim, como? o agro está muito bom, né? Estamos passando por dificuldade, claro, mas existe muita oportunidade. A gente tem que sempre olhar para as oportunidades e não para as dificuldades, né? Se a gente olhar só para as dificuldades, a gente não sai do lugar. Então tem que construir, e tem que trabalhar, né? Então o agrocultivo, assim, o nosso sempre foi buscar tecnologia, inovação, produtos de qualidade e sempre trabalhar um melhor custo-benefício, né? Às vezes, esses são os nossos lemas, né? E atender clientes desde pequeno, médio e grande porte, né? A gente tenta trabalhar em qualidade e agilidade, que são fatores importantes, né? E ter produto, esse é o desafio hoje, ter produtos e atender os clientes, né? Esse é nosso lema e a gente está buscando e construindo isso devagar. Não é fácil, o Brasil é um país muito, muito atípico, a gente tem muitas situações a todo momento, mas assim, o brasileiro ele é muito bom para se moldar e se reestruturar, né? Com certeza. Vamos então falar um pouquinho sobre as telas, né? Antes disso, eu queria lembrar, pessoal, que quem está assistindo, no final da live, a gente vai ter um sorteio de uma assinatura de 3 meses da revista Hortifruti, tá? Então não saia daí, participe conosco. Lembrando também que o Altair e o Renan estão aqui para responder todas as dúvidas referentes ao tema. Então vocês podem mandar perguntas aí no nosso chat, pode ficar à vontade, tá? Que a gente vai estar aqui à disposição. Então vamos falar um pouquinho sobre as telas de sombreamento, né? Na agricultura, ela é essencial para a proteção das plantas. Sem a proteção, as plantas morrem, né, devido ao calor excessivo. Por isso, é importante o uso de telas. As telas também são utilizadas em hortas, pois além da proteção solar que elas proporcionam, atuam também na contenção de chuvas fortes e ventos. E as telas de sombreamento também distribuem as quantidades similares de luz solar, o que é um benefício muito grande para as plantas, né, Altair? Então, aproveitando essa deixa, eu queria que vocês falassem sobre sobre as telas de sombreamento em Rachel, né? Isso. Então, hoje, a gente vai focar um pouco mais em cima da tecnologia de Rachel, né? Então, vou falar um pouco sobre o processo de fabricação desses materiais, né? Um pouco, como ele é feito, porque hoje existe muitas telas de sombreamento no mercado de monofilamento, que a gente também trabalha, que a gente já teve oportunidade de falar em uma live há um tempo atrás, que a gente falou das telas anti-inseto e as telas de monofilamento anti-granizo e proteção solar e proteção contra
vetores, desde pássaros, né? A finalidade da tela sombreamento, ela vem para melhorar a questão de luz, temperatura e umidade, né? Então, a tecnologia de Haschel, ela é feita diferente do monofilamento. Monofilamentos são feitas em fios de monofilamento e depois são tecidas em teares tipo gira inglês ou teares de gira inglês, ou mais que se usa os fios, né? E no caso das telas de Haschel, a gente primeiro extrusa em extrusoras bobinas de filmes, né? Que são feitas com polietileno de alta densidade, com os pigmentos e com os aditivos de cores, ou branco, ou preto, ou vermelho, ou silver, né? Ou cinza, né? E depois que é feita as bobinas, isso é feito com polietileno de alta densidade, ou monoorientado, ou estirado, tensionado 8 vezes nas extrusoras, ou os próprios teares que tecem as telas tensionam a fita de polietileno diretamente nos teares, né? E o que é buscado na tela de sombreamento? É que ela faça uma proteção solar na necessidade. Geralmente, a tela de sombreamento ela tem várias porcentagens, né, de sombra, que varia desde 35% até 80% de sombra. E essa tela ela pode ser em diferentes cores, né? Então, hoje o mercado conhece a tela preta, né? A tela de tecnologia de Haschel preta. Então, vou falar um pouquinho das vantagens das telas de sombreamentos pretas, né? Que elas têm a uma tela de monofilamento, né? Então, tá, deixa eu só te interromper um pouquinho. O Valério está perguntando, essa tela seria também apropriada para frutas? Porque ele é produtor, acredito que de morango, porque a foto dele aqui é de morango, e ele está perguntando qual seria a cor ideal. Então, como você falou que é preta... as telas de Haschel, elas podem ser usadas com a finalidade de sombra. Porém, com finalidade de sombra e talvez até com a finalidade de uso para proteção de pássaros, morcegos. Mas com a finalidade de granizo, elas não têm tanta eficiência, porque elas são mais flexíveis e são mais elásticas, né? Porque ela seria uma cama mais elástica comparada com uma tela de monofilamento, né? Mas ela pode ser usada, é um produto específico, ela tem um custo-benefício mais barato, então é questão de trabalhar cada necessidade com a real problema do agricultor. Se for para fazer uma sombra leve, ele pode usar, tá? Até eu trouxe aqui, Adriele, não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver muito bem, que é uma coisa que a gente passa sempre aqui, tanto quanto a gente vai no produtor ou ele vem até a gente. Ah, legal. Ele acaba pedindo sempre o Sombrite, né? Mas na verdade, o Sombrite hoje ele é uma marca comercial, né? Que ele é comercializado a tela de monofilamento. Então a gente sempre passa essa informação para o pessoal da diferença entre uma tela Haschel, que é a que a gente está apresentando hoje, né? Para a tela Sombrite, que é o que passa de geração, sempre chamando, em geral, o Sombrite, né? A gente pode ver que a trama é diferente, né? Como o Altair falou, ela é uma tela bem mais maleável. Na realidade, a gente comparar essa tela, ela tem quais são as vantagens, né, das telas de Haschel. A gente consegue fazer tecidos com bastante ventilação, né? Elas são mais abertas, a gente tem mais ventilação. Elas têm uma tecnologia que ela não desfia, né, por causa dos tipos dos tecidos de Haschel nos teares nos teares Kallmeyer alemães, que seria um processo de tecelagem igual a uma camisa, que elas não desfiam e a gente pode, se tiver algum rasgo, pode ser reparada. Ela também tem uma grande vantagem que os teares,
a gente consegue fazer larguras até 8 metros, que isso é um benefício muito grande. Sem costura, né? Nossa! Para as estufas ou para os viveiros, né? E uma outra coisa que a gente fala, o tecido de racho, e pelo fato dele ser mais leve, uma tela negra, ela absorve menos calor. Uma tela de racho comparada com uma tela de monofilamento, ela absorve menos calor e ela também libera menos calor, tá? Ela não tem aquele efeito, ela diminui temperatura pelo efeito de sombra, uma tela de racho. Ela não diminui temperatura pelo efeito ou de reflexão, ou só pelo efeito de sombra. E ela não consegue fazer difusão de luz, né? Que hoje a gente trabalha muito em cima de qualidade de luz também. Mas assim, em contrapartida, as telas têm mais durabilidade para estabilizar a ultravioleta. Então, um tecido preto, ele tem muito mais durabilidade no campo hoje do que um tecido de couro, ou um tecido branco, ou um tecido... Quanto tempo, Altair? Quanto tempo seria? Então, as telas de racho hoje, a gente trabalha com duas linhas. Uma linha mais leve, que a gente estima que ela tem que ter uma durabilidade dentro da estufa por baixo do plástico de 5 anos, e por fora, em uso a campo, numa tela que seja uma tela mais pesada, que a gente trabalha uma linha mais leve, uma linha mais pesada, pode ter uma durabilidade de 7 a 8 anos, tá? Comparado com uma tela de monofilamento a campo, que pode, dependendo, durar até 20 anos. Então, existe um diferencial aí com relação à durabilidade. Só que o custo-benefício é muito mais baixo de uma tela de sombreamento de racho. Ela tem um valor por metro quadrado menor do que uma tela de monofilamento. E hoje a venda de uma tela de racho, ela é líder de mercado. O produtor usa muito mais racho hoje na questão sombra do que o monofilamento. Tem algumas condições específicas que o produtor, por conhecimento, por tempo, ele exige monofilamento. Mas o racho, hoje, ele é muito usado, entendeu? Ele tem algumas desvantagens. Ele tem a desvantagem de ter menos resistência mecânica do que o monofilamento. Mas, em contrapartida, se o produtor fizer a forma e a aplicação correta, com o uso, no caso de viveiros, quando se faz viveiros a campo, e se usa uma tela fixada, e se usa os acessórios para fixação, conforme a instrução nossa, ele vai conseguir ter longevidade, né? Porque os nossos parceiros, eles aditivam as telas a uma determinada garantia. Eles não dão uma garantia aí de 5 anos no tecido de racho, mas que pode durar 8, 10 anos se for bem aplicada, entendeu? Entendi. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, o Horácio está querendo saber qual o vão livre que posso ter e como é feito a solda ou costura dessas telas? Então, o vão livre no racho, a gente nunca recomenda trabalhar máximo da largura da tela, tá? O pode ser 8 metros de vão livre, tá? E fazendo fixação de panagens individuais, usando os conectores ou fio de costura. A gente recomenda muito trabalhar com panos individuais no máximo de 8 metros. O que pode ser usado é uma tela de menor largura, podemos até trabalhar 8 por 16, mas a tela sempre tem que estar trabalhando a fixação dela conforme a largura máxima, tá? Porque senão, como ela é um tecido mais leve, você acaba tendo problema com muito vento, né? Porque uma tela de racho com 50%, ela tem 50% de superfície coberta e ela pode formar um balão. E esse balão, com o tempo, pode estar ficando mais flexível. Então, a gente recomenda, no máximo, 8 metros de vão livre, tá? Para usar essas telas em cultivo a campo, tá? Veronice, eu perdi. Veronice Viveiros. A junção das telas podem ser feitas com agroclipes e agulhas? Isso, exatamente.
A gente também vende os conectores, né? Os conectores agulha, conectores com ponte, né? Aí vai muito de como ele vai utilizar. Se ele for fazer viveiros, a gente recomenda muito o conector agulha, né? Se ele for fazer tipo de tela móvel, a gente tem outros conectores, como o conector 8, o próprio conector com ponte, né? Aí vai depender muito de como o agricultor vai fazer a utilização. Aí é o papel nosso de trabalhar a solução conforme o cliente tem a necessidade, né? A gente aí tem a equipe de agrônomos que faz esse trabalho, né, de instruir, de mostrar, de ajudar em dimensionar o melhor projeto e a melhor tela, né? Então, assim, o tecido de Rachel, ele era muito pouco usado no Brasil. A gente iniciou esse trabalho na década de 90 e praticamente na década de 90 ninguém usava tecido de Rachel, né? 97, 98. E hoje o tecido de Rachel, ele é muito usado, né? Só que assim, todo mundo conhece uma tela de sombra negra, mas hoje a gente tem outras soluções que a gente trabalha. A gente trabalha com as telas, para você ter uma ideia, a evolução saiu do negro para a tela branca. E hoje a gente fomenta muito uma tela branca, tem várias porcentagens de sombra, e a gente, além das telas de Rachel branca, a gente também trabalha com uma outra linha da Suécia, que é um produto de alta qualidade, muito mais tecnologia e muito mais usado para estufas de alta tecnologia, que a tela branca tem muito benefício, inclusive até mais benefício de redução de temperatura do que as telas aluminizadas, e num custo-benefício muito mais barato. A gente trabalha a tela branca em cima de redução de temperatura. Altair? Oi? Eu acho que deu uma caída na conexão. Oi, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, cortou para mim. Você continua, por favor? Você dá uma volta aí um pouquinho para a gente falar? Então, estava falando da tela, se escutou no começo da tela branca, né? Sim, o início da tela branca, isso. As telas brancas, elas têm, eu estava falando que ela tem alta capacidade de dar à planta luz par, ou seja, luz difusa e melhor qualidade de luz. Ela propicia 8% mais de luz par, e as plantas precisam de qualidade de luz. Quanto mais a gente passar sombra e com luz de qualidade, mais fotossíntese as plantas vão estar fazendo, e ela consegue reduzir 2,5 graus mais temperatura até do que telas aluminizadas. Isso já são trabalhos concretizados e feitos. Inclusive, eu já tive prova disso há 20 anos atrás, quando eu fiz ensaios de telas aluminizadas com telas brancas e telas pretas, né? A gente vê o desenvolvimento vegetativo e brotação muito maior em telas brancas até do que telas aluminizadas, comparado com pretas e aluminizadas. Então, a gente foca muito na tela aluminizada, a tela branca hoje, para ajudar nesse benefício de mais luz e menos temperatura. Então, a gente tem colocado elas em viveiros de hortaliça, em viveiros de flores. Eu ia te perguntar isso. Quais as culturas que podem ser utilizadas dessas duas telas que você apresentou para nós? Essas telas, basicamente, elas podem ser usadas em qualquer cultura que o produtor exija sombra, né? Então, hoje a gente vende muita tela de sombreamento para a maior parte das flores, né? A gente vende muita tela de sombreamento para as hortaliças em geral, só que assim, já começa a ficar um pouco mais específico, né? As hortaliças, a gente tem direcionado um pouco mais telas silver e telas vermelhas, que ajudam um pouco a redução de temperatura também e fazem luz difusa, né? A tela silver faz um pouco do efeito da tela branca, de diminuição de temperatura e também melhor qualidade de luz. E um pouquinho também de concentração de energia. Para regiões que você tem mais amplitude térmica entre o dia e a noite, a gente consegue reter um pouco mais o calor
infravermelho acumulado de dia na noite com uma tela silver, né? Uma tela tem uma pigmentação. A composição dela não seria uma aluminizada, mas ela tem um aditivo que faz reflexão de luz e também diminui temperatura, a tela Freshnet Silver, entendeu? Também temos porcentagens 35 e 50, com larguras até 8 metros, né? Depois temos vermelhas de Hachel também, que fazem o efeito de fotoconversão, né? Uma tela vermelha que também vai fazer o efeito de fotoconversão. Ela vai passar para a planta mais comprimento de onda na luz vermelha e vermelha distante, que vai ajudar a planta a fazer mais fotossíntese e aproveitar mais esse comprimento vermelho. E aí você vai ter ou mais precocidade, ou mais fruto, mais homogeneidade, né? Você consegue então, ganhar. Assim, cada tela tem o seu benefício, né? Depende do que o produtor está procurando para a sua lavoura, né? Para a sua produção. Exatamente. A gente tem que realmente conversar, ver aonde o cliente está, né? Conhecer um pouco da região dele, do microclima, o que ele está plantando, né? Qual que é as dificuldades dele para produzir, né? Se ele tem problema de golpe, que queima por radiação, se ele tem problema de ter um verão muito quente e seco, se ele tem um problema... Então aí é uma questão da gente buscando quais as reais dificuldades dele produzir, né? Porque o desafio nosso é dar realmente a melhor solução para ele conseguir ganhar em precocidade e diminuir as perdas, né? A gente falando um pouco de resultado, né? Por exemplo, um produtor que nunca usou uma tela de sombra, para você ter uma ideia, uma tela de sombra, vamos falar uma tela negra de 35%. Olha só que interessante. O produtor nunca usou uma tela de sombra num cultivo de pimentão, a campo. E no verão a gente sabe que tem muito excesso de temperatura e luz, ou nos períodos de primavera, outono. Umidade muito baixa. O produtor, só dele colocar uma tela de 35%, ele vai ganhar de 30% a 35% mais de produtividade. Nossa, é muito. O produtor, se ele pegar e colocar, em vez de colocar uma tela preta, colocar uma tela vermelha, ele vai ganhar 15% mais de produtividade. Ele pode chegar de 45% a 50% mais de produção. Então, esse é o desafio. É a gente realmente mostrar para o produtor que se ele... Por exemplo, um pouquinho antes da gente entrar, eu estava vendo um vídeo aqui que entrou da Bahia. Você vê, a Bahia, um estado que sempre produziu muito papaya. Eu nunca tinha escutado que caía chuva de granizo intensa. E eu estava vendo a reportagem, o produtor postou o vídeo e disseminou a lavoura dele e todas as lavouras da região por causa do granizo. Agora, recente, essa semana. Então, assim, você imagina um produtor que nunca pensou que poderia ter caído um granizo, caiu um granizo e destruiu tudo. Eu fico pensando assim, eu te faço uma pergunta. Imagine se um cara tivesse acordado e tivesse feito uma cobertura de granizo. O produto dele ia valer, no mínimo, 10 vezes mais do que estava valendo. Então, assim, é isso aí. É abrir a cabeça do produtor, dele se diferenciar de alguma maneira. Por quê? A gente tem muitos riscos. A chuva, o granizo, o pássaro, o vento. E fora isso, além disso tudo, a gente tem o excesso de radiação, que pode ter queima por golpe de sol, e o problema dos vetores, que cada dia está pior. O problema da mosca branca, do pulgão, do trips. Para você ter uma ideia, o trips hoje é um problema muito grave. Por exemplo, a semana passada eu estive visitando um cliente de pimentão, que a gente até soltou um vídeo aí na internet, e a estufa dele é 100% fechada. Ele colocou tela anti-inseto, mas o trips está lá dentro. A mosca branca está lá dentro. Tá uma coisa que não é fácil hoje você fazer 100% desse controle do ambiente, né? E para você ter 100% do controle do ambiente, é você investir em tecnologia. Então, é óbvio,
o investir em tecnologia está relacionado a quanto que eu vou colher por metro quadrado e quanto que eu vou ganhar a mais por eu investir nisso. Então, esse é um papel ainda que eu evolui muito, né? Mas, assim, o tecido de racho, ele é uma tecnologia econômica, muito usada e que cada dia cresce mais. Pra você ter uma ideia, há 20 anos atrás, a gente fez uma venda para um cliente de abacaxi que ele, em dólar de 2,50, exportava fruto de abacaxi a 2,51 dólar, ele estava tendo 20 a 30% de queima por golpe de sol. Você imagina, um abacaxi valendo $1 dólar de 2,50, ele tendo 30% de perda. E ele descobriu a solução com a tela de sombreamento negra de 35%. Ele cobriu 180 hectares de abacaxi. Se você fizer a conta e ver quanto que ele teve de ganho a mais, ele pagou aquela tela que ele poderia usar 3, 4 anos. No primeiro ano ele pagou a tela e sobrou dinheiro e ainda ele deu muita risada, entendeu? Então, não só as hortaliças, como as frutas, como as flores, a tela de sombreamento, ela é muito benéfica. Ela vai ajudar o produtor a ter muitos ganhos, né? E, é claro, toda planta... A tela de sombreamento também... Ah, desculpa. Pode terminar. Toda planta tem uma necessidade de luz, de temperatura, que isso a gente tem que ir ajustando. Por exemplo, uma planta de rosa tem uma certa necessidade de luz e temperatura. Uma alface tem uma necessidade de luz e temperatura. Um pimentão, então a gente tem que trabalhar muito dentro da necessidade de luz de uma flor ou de uma hortaliça. Por exemplo, uma orquídea, a gente trabalha com 3 sombras, para você ter uma ideia. Então, isso tudo é um pouco a experiência agronômica de conhecimento de cada cultivo, que é o que faz ganhar o conhecimento. É o trabalho de campo e os anos de experiência junto com os produtores, né? Tanto no segmento de flor, como hortaliças, como morango, como fruta. A gente não pode sombrear uma fruta muito, porque isso pode trazer prejuízo, entendeu? Então, tudo é agronomicamente... Tudo é medido, né? Tudo é medido. Exatamente. Então, mas assim... Essas telas podem ser utilizadas também em outros lugares, além das hortas, tipo sombreamento para animais, em ambientes domésticos. Como que é esse setor? Sim, Adriele, até a gente estava conversando, né? Eu conversei com o Altair, e hoje em dia já muito se fala em conforto animal, né? Já tem vendo bastante estudo que o pessoal está usando mesmo essa tela racho, principalmente a silver, né? Com a coloração mais para trazer esse conforto térmico mesmo em relação não só ao sombreamento, mas à baixa de temperatura, né? Como a gente vem passando por cada vez verões mais quentes, já se tem muitos estudos em que, no caso de um gado de leite, ele tem um aumento aí muito significativo só de você dar esse conforto térmico pro seu cultivo dos seus animais, né? E mesmo no leite, no gado de corte, tem-se até alguns lugares que eles colocam nas laterais de granjas, né? Associados a outros tipos de telas para trazer um conforto desde ventilação, a esse espaço também de temperatura, né? E em relação a outros setores também, como no setor mais assim residencial, tanto para sombreamento de veículo, em estacionamento, legal, em outros lugares, né? Até esse parceiro que a gente trabalha, que é a Solpac, eles têm uma linha própria, né? Que a gente chama de tela decorativa, mas que acaba sendo muito vendida principalmente para estacionamento. Então, assim, uma coisa que o Altair citou já na live, que é bem interessante, é que mesmo a gente trabalhando com essa tela racha, que é uma tela de custo-benefício mais baixo, eles já conseguiram, né, visionar essa relação de trazer novas tecnologias para esse tipo de material, tanto em relação à cor, a tecnologia do que essa tela vai fazer em cada segmento, né? Fugindo um pouco de que o preto resolve tudo. Sim, o preto ele pode trazer para algumas culturas mais rústicas, você faz o sombreamento com a tela preta e você consegue ter
o que você almeja, né? Mas assim, hoje já se tem muito mais estudos buscando principalmente a tela branca, que o Altair falou muito, e a tela silver, que os benefícios eles são muito maiores em relação ao estudo hoje lado a lado quando se comparado a uma tela preta, né? Porque o tecido negro, ele tem por característica, ele absorver energia, né? Se você põe uma camiseta num dia de muito sol, você vai sentir a temperatura em você. Então, o que que acontece? Quando você trabalha com o tecido negro, ele faz o efeito de sombra, de cortar luz, só que ele chega num determinado momento que ele saturou, e quando satura, ele vai ter que soltar. Então, ele devolve esse calor para o ambiente. Então, aí é o desafio de você tentar entrar com uma tela refletora, uma freshnete, ou com uma tela branca, que o branco também tem muito efeito de reflexão da luz e diminuição de temperatura, entendeu? Então, por isso que a gente trabalha especificamente qual a melhor solução. Uma tela negra, por exemplo, ela não tem efeito de difusão de luz. É zero efeito de difusão de luz. Uma tela branca tem muita difusão de luz. Uma tela silver também tem difusão de luz. Então, a gente quer o quê? Dar a sombra com melhor qualidade de luz. Porque qualidade de luz é o quê? É precocidade, é desenvolvimento vegetativo, é precocidade, é produtividade e qualidade. Então, a gente trabalha em cima desses benefícios, né? No caso da proteção animal, o que a gente, quando começou a trabalhar a sombra animal, né? A gente começou muito com gado de leite. E tem estudos, quando eu comecei lá na Argentina, os argentinos que são muito famosos no leite, né? A gente espelhou muito em cima deles. A Embrapa deles fez pesquisa e os primeiros ensaios mostravam que um animal embaixo de uma sombra, que seja uma sombra de tela, uma sombra de árvore, ele tem muito problema de excesso de temperatura corporal. E quando você tem um excesso de temperatura corporal, aumenta muito o ritmo respiratório e o batimento cardíaco. Então, o que que acontece? O animal estressou. E quando o animal estressou, ele entra na sala de ordenha e vai diminuir a produção. E os trabalhos mostraram que uma vaca de leite pode chegar a produzir até 15% mais de leite com a sombra. Então a gente fez muito trabalho nas cooperativas a mostrar o efeito da sombra, né? Então, e hoje a gente está vendo a sombra entrando nos confinamentos, a sombra entrando dentro das granjas de suíno, dentro das granjas de aves, né? Então a própria avicultura, a suinocultura, eles estão climatizando, né? Então isso tudo é uma transformação que vai acontecendo devagar com o tempo, porque temperatura é um problema. Então isso que vão se aproveitando e vão se criando oportunidades, né? Então é bem vasto aí a utilização das telas, né? Então... Maravilha. Altair, a gente já passou da metade da nossa live, eu acho que agora a gente já deve ir falar um pouquinho sobre a ráfia de solo. Para quem não conhece, a ráfia de solo é utilizada na proteção das áreas do solo da estufa, né? Assim a estufa fica mais limpa, organizada, já que essa proteção ela evita o surgimento de ervas daninhas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios da ráfia de solo e um pouquinho sobre o que né? Para quem não conhece, vamos lá? Eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia de fabricação, tá? E depois a gente complementa com os tipos, larguras e utilidade, tá? Bom, as ráfias de solo, ou ground cover, né? Para nós, a gente fala ráfia de solo, mas ele é muito conhecido como ground cover, né? O ground cover, ele é um tecido que aqui no Brasil a gente não tem muito tempo de uso. Para vocês terem ideia, é um produto que a gente está aí seus 10 a 15 anos desenvolvendo para trabalhar nas estufas, né? E ele é feito, a matéria-prima primeira dele é polipropileno. Praticamente, um tecido de Rachel é feito em polietileno de alta densidade.
à base de polietileno e os ground covers são feitos através de polipropileno, que é uma matéria-prima também derivada do petróleo, que hoje a gente está enfrentando um problema muito grande com os produtos derivados de petróleo no Brasil, né? Porque os custos subiram muito e tem produtos que subiu 100%, para você ter uma ideia, de agosto do ano passado para agora, tá? Mas como é o processo de fabricação? Ele também é feito em bobinas, também é extrusado em extrusoras e é feito em bobinas, e depois essas bobinas elas são cortadas em tiras e aí vai para os teares Suzer, e aonde é feita a tecelagem, né? Esse polipropileno, ele também é feito aditivação, né? A gente trabalha com tecidos com aditivação aí de 3% para ter uma durabilidade aí de 3 até 5 anos. E é um produto, um commodities. Ele basicamente é um commodities, né? É um produto que o mais importante dele é a qualidade do produto. A gente tem um parceiro muito bom, que a gente já está com eles há 10 anos, e aí a gente leva para o mercado qualidade e segurança e serviço. O produto, a gente tenta sempre estar aqui, atender a necessidade do cliente. E aí, dentro do produto, a gente tem alguma evolução, né? Como a gente tem evolução nas telas, a gente também tem evolução nos ground covers, né? Então, hoje a gente tem o ground cover preto, que é o commodities, que é onde é o melhor custo-benefício, que é onde todo mundo praticamente começou com ele. E aí a gente foi fazendo a evolução, né? Por que a gente foi fazendo a evolução? Que a gente foi vendo que em países de clima mais temperado e de menos luminosidade, os produtores começaram a usar muito tecidos mais claros. Então a gente foi trabalhando com fornecedores, melhorar um pouco esse produto aí para usar em estufas de tomate, em estufas de pimentões, em estufas de hortaliças, em estufas de hidroponia. A gente fez uma evolução, né? E aí a gente acabou indo, na época, porque o ground cover ele tem a função de não deixar crescer as invasoras, né? Não deixar drenagem da água, fazer a drenagem da água da chuva ou da irrigação, infiltrar para dentro do solo e, ao mesmo tempo, fazer a proteção de não deixar nascer as plantas invasoras, né? Seria um herbicida natural física. Uma barreira física. E também não deixar a formar muita sujeira ou muita água ou muito barro dentro das estufas, né? Então aí a gente... E no caso de cultivos em campo aberto também, Adriele, se usa muito o ground cover ou a ráfia de solo para controle de erosão, né? No caso hoje de chuvas intensas e principalmente em terrenos com declive, o pessoal tem utilizado muito para esse controle de erosão. Drenagem, né? Funciona como... Né? Muita gente usa a ráfia de solo também como um bidim para segurar a passagem ou de pedras, né? Fazer uma filtragem, né? Uma filtragem da água e também não deixar ter desmoronamento, né? Então, depois da tela o tecido preto, a gente migrou para o tecido carijó, né? Que é uma mescla de fitas pretas e fitas brancas para tentar melhorar um pouco essa reflexão de luz e tentar deixar a estufa um pouco mais limpa, mais clara e também fazer o efeito de não deixar crescer as invasoras, né? Então, basicamente, isso aí é uma evolução, já conseguimos evoluir. E aí, de algum tempo para cá, a gente vem trabalhando, tentar melhorar esse ground cover, tentar fazer esse ground cover que faça o efeito de segurar a invasora e, ao mesmo tempo, reflita um pouco mais de luz para melhorar um pouco a questão da maturação, a questão da higiene dentro das estufas, manter as estufas mais limpas e melhorar a reflexão de luz para as plantas
maturarem mais um tomate, ganhar mais cor, mais bricks um tomate. Principalmente no bacheiro. No caso, a gente Principalmente onde, Renan? Bacheiro, né? A gente chama de bacheiro a parte mediana da planta abaixo, né? Porque quanto mais altas plantas dentro das estufas, ela não capta muita luz difusa, né? Então a ideia é tentar trabalhar com o ground cover para melhorar essa reflexão de luz de baixo para cima. Então aí a gente cria a branca, né? E se você olhar... Teria que ter algum manejo específico dessa rafa de solo? Quanto tempo deixa? Como que seria? Não, a rafa de solo, geralmente ela é fixa, né? Ela fica no solo, só as formas de aplicação aí que é importante, né? Sobreposição, essa fixação no solo, mas é simples, é fácil. O que é recomendado, o solo ter uma determinada declividade mínima para essa água poder estar infiltrando e também esse solo não ser muito fofo, ser um pouco compactado para não acontecer de pisar e afundar muito, entendeu? Porque daí com a umidade que vai pisando pode estar criando muito barro por baixo. Então a gente recomenda fazer uma compactação leve do solo para poder ficar mais fácil para a máquina, né? E o importante é que pode entrar o trator, pode trabalhar lá dentro com um carrinho, pode fazer tudo isso tranquilo, né? Ela é bem resistente à tração, né? Então, exatamente. A mão de obra... Ela teria o tempo de durabilidade? Sim. Sim. Ela tem aí... O fabricante passa para a gente uma aditivação aí de 3% até 5%. Dentro da estufa, um tecido de ground cover tem que durar 5 anos. E a campo vai depender muito da região, o que pulveriza, porque tudo que é derivado de polietileno, de polipropileno, o que agride muito é os produtos à base de enxofre, à base de cloro, de fósforo, que acelera um pouco o processo de degradação do polietileno e do polipropileno. Mas assim, de 3 a 5 anos é essa durabilidade, né? A gente já tem clientes aí que usam há mais de 5 anos, tá? E uma coisa que vem crescendo muito, Adriele, do ground cover, é o uso do ground cover como mulching, tá? A gente cada dia vende mais ele como mulching, com larguras menores para cultivos mais perenes, né? Para você ter uma ideia, o ground cover hoje em berries, a gente tem feito muitos projetos deles em berries, a gente já tem alguns trabalhos de uso com eles em maçãs, para você ter uma ideia. Legal. Usar como mulching, né, para reter umidade e no pé da planta, como também de colocar entre linhas para tentar fazer um pouco mais de reflexão de luz, para tentar maturar um pouco mais as maçãs também, entendeu? Mas assim, hoje a gente tem clientes que fazem quilômetros de ground cover no chão, porque ele funciona como um mulching para reter a umidade no solo e também funciona como proteção de nascimento de invasoras, né? Então, a gente vem trabalhando constantemente, né? E também não temos ainda, mas a gente tem um projeto futuro para já tentar fornecer esse ground cover furado conforme a necessidade do cliente, entendeu? Então, a gente já está trabalhando essa ideia também, né? Para o produtor aplicar já no campo, já soltar no trator, já vai soltando e já vai aplicando na lavoura, porque a gente tem aí uma perspectiva de crescer muito o mercado de berries no Brasil, né? A gente está muito atrasado hoje ao Peru, ao Chile, em mirtilo, em framboesa, né? Então, as amoras, a gente vê aí um movimento muito grande nesse mercado e com uma tendência grande de grandes empresas investirem em áreas grandes, na Bahia, né, no próprio Centro-Oeste, em regiões aqui do estado de São Paulo, né? Otávio, a gente está faltando 10 minutinhos para terminar a live. Eu queria que você finalizasse falando um resumo do custo-benefício desse produto. Pode ser? Sim. Bom, na realidade, o custo-benefício, né, a gente sempre tem que tentar mostrar para o cliente, né? Para ele investir numa tela, investir num ground cover, a gente tem que mostrar para ele o quanto ele vai ganhar a mais,
né? E tudo isso, quanto ele vai ganhar a mais, é o quê? Resultado em produtividade, ou redução de custos, ou com pulverização, ou com agroquímico, ou com herbicida, mão de obra. Então, o que a gente pode falar para o agricultor? Se ele tem um pimentão que hoje ele não faz sombra e ele investe R$ 1 por metro quadrado, R$ 2 por metro quadrado, e ele consegue aumentar 30% mais a produtividade, é só ver quanto que ele vai ganhar a mais e com certeza ele já vai enxergar que esse investimento valeu a pena. E não é um investimento para um ano, é investimento para vários anos. Então tem que ser amortizado isso dentro do tempo. Muitos dos investimentos, 1 ano, no máximo 2 anos, ele paga o investimento. A gente tem casos de uva que só o que o produtor ganhou de usar uma tela vermelha em produtividade e precocidade e aumentar o BRICS, ele pagou a tela em 2 anos e meio, entendeu? Então, assim, o custo-benefício, a gente sabe que ele se paga mais em cultivo, mais rápido em cultivos que você tem alto valor agregado por metro quadrado. Então, quanto mais valor agregado por metro quadrado, mais rápido ele paga o investimento, né? Então, o custo-benefício varia, mas nunca vai passar de 2 anos e meio, está sempre nesse limite de 2 a 2 anos e meio. Só que assim, numa situação, por exemplo, vamos falar de uma infestação muito forte de granizo, o produtor já pagou o investimento no primeiro problema. Uma infestação muito forte ou um problema de queima por golpe de sol, que muita gente, se você não sombrear sua planta na hora certa, você pode ter problema de má fertilização ou abortamento, que isso aí acontece muito, né? Em tomate, em pimentão, a sombra vem muito para melhorar a fertilização, diminuir o abortamento e até fruto menos deformado, né? Então, esse fundo preto, que geralmente forma muito por problema de excesso de temperatura ou deficiência de cálcio, né? Então, assim, o custo-benefício é uma coisa que se paga com muita facilidade, entendeu? A gente trabalha a qualidade, né? Tem, assim, a garantia, né? A gente tem aí uma garantia até determinado tempo e o que vira mais é tudo lucro para o produtor, né? Perfeito. Agora eu vou fazer aqui o sorteio da assinatura de 3 meses da revista Campo e Negócios Hortifruti. Lembrando, pessoal, quem não for sorteado e quiser fazer uma assinatura, basta ligar no 349-8848-5093, tá? Só um instantinho que a produção está me mandando aqui o nome. Veronese Viveiros participou aí conosco fazendo algumas perguntas, tá? Veronese, manda um direct aí pra gente. No final da live a gente vai estar pedindo o seu contato aí para estar fazendo essa assinatura para você, tá bom? Queria pedir, Altair e Renan, passe o contato pro pessoal que está assistindo a live. Opa! Bom, Adriele, você pode estar entrando em contato com a gente hoje pelo Instagram, né? A gente tem o Instagram até que a gente usa para as lives da Agrocultivo. A gente tem contato via e-mail, tanto do Altair como o meu. O meu telefone para contato, eu fico mais aqui na região do interior de São Paulo, é 19 97119 6492. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação à live, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, né? E eu estarei disposto a discutir e responder as questões. Ou com o Altair. A gente também tem o LinkedIn, Facebook. Então a gente já está bem posicionado aí nas redes sociais. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente. Adriele, vale a pena lembrar, né, que a gente fez uma parceria legal, né, esse ano com a Campo. A gente fez aí várias lives desde setembro do ano passado, né? A gente tem um pouco sobre plásticos, telas,
ráfias, telas anti-insetos, nutrição, né? E assim, isso tudo é uma forma da gente tentar, né, mostrar, né, por causa desse problema que aconteceu. Eu sei que as lives hoje já não estão tão ativas, mas assim, é uma forma de a gente tentar passar a mensagem, né, do que a gente está fazendo e a que a gente pode oferecer. E hoje tudo que a gente está gerando de conteúdo, né, desde de vídeos, depoimentos, de resultados técnicos, de lives, de fichas, a gente está disponibilizando tudo isso no canal do YouTube da Agrocultivo. A gente já está com bastante conteúdo, né? E a gente está aí aprimorando também essa questão da tecnologia virtual, né? A gente está cada vez tentando se aproximar mais com os clientes com videoconferência, tentar fazer mais reuniões virtuais, porque hoje ainda existem empresas que não estão recebendo, né? Com questão de risco, de proteção, né? Mas essa, eu não sei, né? A gente escuta aí que a tendência é a gente cada vez ser mais virtual e cada vez passar informação de lançamento de produtos, de campanhas, cada vez mais o virtual vai estar presente nesse momento de dificuldade aí, né? Mas assim, tá tentando se reinventar, não deixar de vender, e é bom que faz com que os clientes cada vez fiquem mais atentos e busquem cada vez a melhor solução, né? Hoje o mercado, você encontra muita informação boa, né? Tem que tomar cuidado com a informação, mas encontra muita informação hoje nas redes sociais, né? Nas webmails, né? Nos sites das empresas. Também. Com certeza. Vou aproveitar, Altair, e falar um pouquinho também que todo o conteúdo das nossas lives estão também no YouTube e no site. Então, o pessoal que quiser também acessar revistacampinegócios.com.br ou no YouTube você pode procurar por Campo e Negócios, tá? Vocês acham lá todo o conteúdo desde setembro, todas as lives que nós fizemos aqui com o Agrocultivo, né? Que foram várias, né? Com conteúdos muito específicos de qualidade. Então, é só acessar lá. Muito bom. Eu acho que é isso aí. Obrigada, Altair. Eu queria agradecer também esse tempo, essa parceria que a gente fez, né, que durou muito e foi ótima, foi aprendizado para todos, para mim, para quem esteve conosco, né? E agradecer de coração a participação de vocês. Tá, eu queria, se você me der, eu queria aproveitar aí mais 2 minutos. Eu queria também aproveitar que a gente, né, além da Agrocultivo, a gente também tem a Agrovivaz e nós importadores e distribuidores exclusivos da empresa Viveros Califórnia da Espanha. A gente já está indo para o 5º ano de trabalho no Brasil, né, com as mudas Frigo da Viveros Califórnia, de mudas de morango, né? Então, é um trabalho que a gente iniciou em 2016 e que a gente está indo para o 5º ano, e hoje as nossas plantas, né, no Brasil estão sendo consideradas as melhores plantas de morango. A gente também vem ajudando aí essa transformação do cultivo de morango no Brasil, né? A gente está vendendo de norte a sul as nossas plantas e com muita qualidade. E a gente está no morango. Estamos comercializando morango aí, mudas de morango para o Brasil todo. Então, assim, quem tiver oportunidade e queira investir no cultivo do morango, a gente está aqui também para fornecer mudas de qualidade. Nossas plantas estão... Com certeza. Estamos em momentos de entrega, inclusive a gente, né, é parceiro de vocês, estamos indo aí mais um ano com a parceria de vocês no anuário, estamos apoiando, então assim, a ideia é seguir, né, a gente vê com bons olhos tudo isso. O morango também é uma... Maravilha. Está tendo bastante... Maravilha. Já está acabando nossa live. Obrigada, foi muito bom falar com vocês. Até a próxima, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Veio aí prestigiar a gente. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau, Adriele. Tchau, tchau. Tchau.